Estou de volta mais uma vez e hoje eu vim falar para vocês os meus livros que eu li nesse mês de abril. Os livros extras, sem ser os livros que eu li na TBR, né, que foi Árvore e Folha do Tolkien e Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Eu li no total 8 livros extras e mais aqueles dois deram 10, então foi uma contagem muito boa para esse mês de abril, eu achei. O primeiro livro que eu li nesse mês, né, o livro extra, foi Trono de Vidro, da autora Sarah J. Maas. Eu li todos os livros publicados pela autora da série Acotar, né, Corte, Espinhos e Rosas e os seguintes, até o Corte de Chamas Prateadas. Eu gostei muito daquela série. Então eu resolvi ler o mais... não a série mais curta, mas a série que tem os livros mais curtos, que é Trono de Vidro, né. Ela tem aquela série lá, A Cidade da Lua Crescente, que tem 2 livros até agora, mas são calhamaços com mais de, sei lá, 1000 páginas cada, não sei direito, mas eu sei que é mais ou menos isso. Então eu decidi ler a série Trono de Vidro porque eu tinha muito mais interesse na história. E cá estou eu falando sobre ele. Eu li esse livro aqui logo no início do mês, até antes de eu ler os livros da TBR, porque eu estava muito ansioso para essa leitura. E eu posso dizer que eu me surpreendi de uma maneira muito positiva, porque eu gostei demais da história. Aqui a gente tem a Celaena, que ela é a rainha dos assassinos. Ela é a assassina mais conhecida de Endover, né, que é o nome lá do local. E ela é convocada pelo rei para meio que ser a assassina guarda-costas dele, a assassina profissional do rei. Só que pra isso acontecer, a Selena ela tem que entrar tipo numa arena, meio que jogos vorazes assim, lutar com diversos outros assassinos, com outros capangas, com outras pessoas ruins, para ela ganhar e aí se provar ser a profissional do rei. Só que ela não pode dizer quem ela é, né? Porque todo mundo vai tirar meio que ela pra louca, tipo assim, nossa, ela é a maior assassina de todas, então ela tem que ter meio que um nome ali que ninguém saiba quem ela é, porque senão todo mundo vai cair de pau em cima dela, né? Tentar matar ela o mais rápido possível. Então ela diz que ela é tipo uma ladra de joias, alguma coisa assim. Aqui a gente vai acompanhar também outros personagens, como uma princesa, que ela vai se tornar uma das melhores amigas da Celaena. Isso eu achei uma coisa bem improvável, assim. Uma assassina, né? Que a princesa não sabe que ela é assassina, até ali certo ponto do livro. Mas a princesa e a assassina viraram melhores amigas, assim, sabe? Meio que a princesa tinha uma língua e ninguém mais sabia falar, só a Celaena, porque ela já, tipo, tinha vivido muito tempo e tal, já sabia como conviver, assim, em sociedade, sabe? Diferente dos grandes reis e nobres que não tinham muito isso de falar línguas de outros povos, essas coisas, e a Celaena sabia. Então ela meio que se tornou ali uma das melhores amigas da princesa. Ao longo do livro, tirando essa vibe meio jogos vorazes de arena, de gladiadores, a gente vai ter um suspense que alguém tá matando os participantes desse jogos vorazes. Uma criatura como se fosse um lobisomem e um dono. Sempre esses dois, eles acabam destroçando e matando competidor por competidor, até que sobram, sei lá, uns 5 pessoas de 12 que tinham antes. Então tem essa vibe de luta de gladiadores e tem essa vibe de monstro, mistério, suspense e assassinato. Logo no final do livro a gente vai ter a Selena enfrentando, né, o último competidor que sobrou após essa matança dessa criatura e do seu mestre, e a gente vai ver se ela vai vencer ou se ela não vai vencer. Bom, eu acho que é bem claro, né, mesmo ela sendo a protagonista, fica claro que vai ser difícil para ela enfrentar aquele cara, porque ele é muito mais parrudo, muito mais forte e habilidoso que ela, tipo assim, né, entre aspas. Mas ela sim, ela consegue vencer ele, então ela tem ali um regime de servidão ao rei durante 4 anos, para depois ficar livre para sempre, não ser mais perseguida e não ser mais presa, né, pelos policiais, digamos assim, daquele lugar. Eu achei o livro muito bom, eu dei 4 estrelas para ele. Não dei 5 estrelas por alguns outros motivos, mas a história me prendeu bastante e eu quero sim ler mais livros do Trono de Vidro. Pelo menos são 7 ou 6, se eu não me engano. Era pra mim ter lido, muitas pessoas falaram que era pra mim ter lido A Lâmina da Assassina primeiro, só que eu resolvi começar pelo primeiro que a autora postou e eu me surpreendi bastante, tá? Vou mostrar um pouquinho da edição dele pra vocês agora. Ele é azul assim, com a Celaena na frente, a lombada dele, a contracapa. A diagramação dele, como sempre, muito confortável, né? Livros da Record, a diagramação são bem boa, geralmente. Agora vamos pro próximo livro. Bom, o próximo é O Escravo de Capela, do Marcos de Brito. Isso mesmo, Marcos de Brito. É um livro nacional que vai nos contar meio que
Na época da escravidão, né, onde os negros eles eram escravizados contra sua vontade pelos senhores das fazendas. E aqui a gente vai ter a fazenda de Capela, que é uma das fazendas mais terríveis dos escravizados irem, porque lá eles tratam as pessoas assim, tipo, pior que bicho, sabe? Eles não têm consideração nenhuma, eles batem, eles matam ao torto e à direita, eles não estão nem aí. E a gente vai acompanhar o protagonista, que é o Sabola, é um escravo que ele não fala muito assim a língua, né, que eles falam na fazenda, e ele vai ser muito maltratado por causa disso, e ele quer muito fugir. Então ele conhece um carinha lá, um negro velho, que ele fica na senzala porque ele tem as pernas quebradas. Porque foi quebrado as pernas dele quando ele era muito novo, e aí não quiseram se desfazer dele, né, porque os outros escravos tinham ele como um pai. E aí o Sabola, ele vai começar a conversar com esse negro velho, que é o Aquile, o nome dele. E o Aquile vai dar algumas pistas, tipo assim, ó, tu tem que pegar um prego para se libertar das correntes de noite para fugir. Mas tu tem que fugir quando não tiver ninguém na casa, ou quando tiver tendo uma festa, todo mundo estiver entretido com alguma coisa. Aí o Sabola, ele pega e vai atrás disso. Demora, eu acho que muitos capítulos até ele conseguir um prego, um alfinete, sei lá, para tentar se libertar das correntes e fugir. Só que quando isso acontece, um personagem da história, ele vê o Antônio, ele acaba vendo o Sabola fugindo. O Sabola tá com uma mula e ele tá correndo assim, né, pro meio do mato. E aí o Antônio pega os capangas dele, né? Antônio, ele é o filho do dono da casa, do dono da fazenda. O filho mais velho, e tem o Inácio, que é o filho mais novo, que se formou em medicina. E ele se importa muito com os escravos, o Inácio. O Antônio, bem pelo contrário, ele mata e não tá nem aí. E aí acontece que o Antônio vai atrás do Sabola com a mula, corta a cabeça da mula e corta a perna do Sabola. Isso faz te lembrar alguma coisa? Porque na hora eu não pensei, mas depois, quando veio os relatos do terror que o livro vai trazer pra gente, eu consegui perceber o que queria dizer a mula com a cabeça cortada e o Sabola, né, um negro, sem a perna. O Sabola torturado após eles terem tirado a perna dele, e ele é morto. Mas noites depois, noites a seguir do que isso acontece, começam a aparecer coisas sobrenaturais na fazenda. Os capangas ali, né, os feitores que batem nos escravos, eles são encontrados mortos, todos estripados, e acredita-se que o Sabola reviveu dos mortos com a mula dele. É uma história muito confusa, tipo assim, quando tu vai ler, porque no final tem toda a explicação do negro velho, aquele ou aquele, falando como ele fez isso acontecer, porque tudo era um plano mirabolante dele, e como ele fez tudo isso acontecer, o pacto que ele fez, alguma coisa assim. Então o Sabola, ele aparece sem uma perna, e com um cachimbo e com uma touca vermelha. E a mula aparece sem a cabeça, com chamas no lugar onde era para ser a cabeça dela, né? Então é mula sem cabeça, Saci Pererê. Tipo, o início da lenda. Mas é uma coisa muito sangrenta, falando sério. Lembra muito aqueles filmes dos anos 80, slasher, onde tinha muito sangue, muitas vítimas, muitas pessoas morrendo. Porque esse livro aqui, depois que o Sabola e a mula morrem, começa a acontecer essas mortes assim brutais. Eu achei muito boa a leitura, eu fiquei muito instigado, eu não tava com vontade nenhuma de ler esse livro, porque eu achei que ia ser aquela coisa tipo de escravidão severa, e é também, mas com o toque do terror e sobrenatural que acontece no final, eu fiquei muito empolgado e não consegui mais largar até que eu terminei o livro. Eu não dei 5 estrelas pra ele porque essa parte da explicação do Aquile, né, do negro velho, falando por que ele fez isso, quais as motivações, foi uma parte muito ruim na minha cabeça, sabe? Na minha opinião foi muito ruim, tipo, não teve nada a ver com o que foi construído no início do livro até o final. Até a explicação de como ele fez o Sabola e a mula reviverem foi meio ruim. Não vou dizer porque eu já disse muitos spoilers do que aconteceram aqui, né? Mas o Aquile, ele tinha uma filha que era escrava dentro da casa de Capela. É mais ou menos isso o plot final do livro, tá? Mas eu indico muito que leiam esse livro, ele é bem grandinho até, ele tem o quê? Não, ele não é grandinho não, ele tem umas 300 páginas só que a folha da editora, Faro Editorial, é bem grossinha, por isso que parece que ele tem, sei lá, umas 400 páginas. E um pouquinho da edição dele. Ele é preto, assim, a contracapa, e o corte dele é esse vermelho, um tom vivo muito bonito, que lembra bastante o sangue, né, e o próprio gorro do Saci. E aqui tá a diagramação do livro. Logo em sequência do Escravo da Capela, eu li Mallory, do Josh Malerman. Quem é que aqui não conhece Caixa de Pássaros ou Bird Box, como ficou famoso, aquele filme da Netflix e aquele livro muito incrível também. Sei que tem gente que não gosta do livro, mas o Bird Box eu tô falando, mas eu gostei demais, eu li ele em 2022
eu precisava ler a continuação. Só que, tipo assim, eu tava enrolando, sabe? Vai que seja ruim, Mallory, que é o segundo livro. Vai que não seja tão bom quanto o primeiro. Só que, pelo contrário, ele é tão bom e até um pouquinho melhor que o primeiro. Aqui a gente acompanha a Mallory, a Olympia e o Tom, que são os filhos dela, né? 16 anos depois dos eventos de Caixa de Pássaros. E aí eles estão meio que naquilo. Pra onde a gente vai? Será que tem criaturas? Como elas são? Será que elas podem tocar na gente? E a gente acompanha todo o desenvolvimento dessa trama desses personagens que eu achei simplesmente incrível. Tem a volta do personagem do Gary, que é aquele cara que diz que pode ver as criaturas, que tem que tirar a venda de todo mundo para eles conseguirem ver o quão as criaturas são belas. Tem a volta dele também. E tem a parte mais legal do livro, eu acho que é a parte que eles estão no trem. Eles encontram um trem que é totalmente fechado, tipo, as visões, né, as janelas deles são todas fechadas, as pessoas simplesmente entram no trem, moram lá dentro e o trem vai vagando pelo mundo infinitamente até essa onda de criaturas passar, né, entre aspas. Mas toda essa parte do trem ela é fascinante, é incrível mesmo. E a parte depois do trem, porque são capítulos bem longos, tá? Cada capítulo tem um nome e eles são longos. Depois da parte do trem, que é a parte que eles encontram meio que um vilarejo onde tem pessoas que conseguem ver as criaturas, isso se torna muito mais fantasioso e fantástico. Eu gostei muito dessa parte. Tem até uma parte que o Tom, o filho da Mallory, ele cria meio que um óculos pra conseguir enxergar as criaturas. E dá certo, tipo, cara, como assim? Um guri de 16 anos ali, né? Claro, ele meio que odeia a mãe dele, porque a mãe dele não deixa de fazer droga nenhuma por causa das criaturas, né? A Mallory, ela é muito insegura e muito protetora com os filhos dela, mas ela tá muito certa. Eu confio muito na Mallory e senti um pouco de raiva do Tom, porque ele meio que despreza a mãe dele por não deixar ele ver o mundo real. Mas num perigo desses, é melhor que tu não veja mesmo, né? Do que tu ser morto. Eu achei muito que foi irônico e conveniente eu ter lido um livro onde as pessoas botam venda nos olhos para não conseguir ver, em contrapartida, umas pessoas que ficam com uma cegueira branca sem elas quererem. Isso eu achei muito incrível, porque eu não me liguei, só me liguei quando eu terminei o Mallory e terminei o ensaio sobre a cegueira do Saramago, entendeu? É meio que ele os opostos em dois livros, isso eu achei muito legal, tá? Mas eu gostei demais de Mallory e eu insisto que vale a pena ler Caixa de Pássaros e a continuação, que é esse daqui. Ó, a diagramação dele. Em sequência de Mallory, eu li Anne de Avonlea, da Lucy Maud Montgomery. Anne de Avonlea é a continuação direta de Anne de Green Gables, e que a gente acompanha a nossa menina sonhadora, ruiva, porém com um toque a mais de responsabilidade. A Marilla, né, que é a mãe adotiva da Anne, ela adota um casal de gêmeos. Eu não lembro o nome da guria, nem deve estar aqui. Eu só lembro o nome do guri porque ele é mais citado. Eles têm, o quê? 6 anos. É Dave o nome dele. Essa criança, esse gurizinho, ele é uma peste. Ele apronta das mais diversas coisas, assim. Ele quebra móveis, ele destrói bolo, ele esconde a irmã dele dentro de uma cabana abandonada, sabe? Enquanto isso, a guriazinha, ela é muito tímida e muito quietinha. Então, a Anne e a Marilla, elas vão ter muito trabalho para enfrentar essas duas crianças, né? Para conseguir educar esse Dave, porque ele é uma peste mesmo. E a Anne, ela tá com um pouquinho mais de facilidade de educar ele, porque ela tá dando aula, ela tá sendo professora na escola lá, para conseguir ganhar dinheiro e sustento, né? Logo após a partida do Matthew, que para quem leu o primeiro livro sabe que o Matthew ele morre. Isso é um spoiler do primeiro livro e do segundo não, porque ele é pouco citado aqui, o Matthew. Mas ele morre lá no primeiro livro e a Anne decide dar aula ao invés de ir pra faculdade para ajudar a Marilla a cuidar dos gêmeos, né? O Gilbert também ele é pouco citado no livro. Acho que deve ter, sei lá, umas 5 cenas que ele é falado ou ele fala alguma coisa. Mas logo no final a gente descobre que a Anne vai pra faculdade sim, ela deixa a Rachel e a Marilla cuidando dos gêmeos e vai pra faculdade para ficar com o Gilbert. Esse livro aqui ele tem uma escrita bem diferente do primeiro, porque a Lucy Montgomery ela deixou várias cartas durante o livro que era o que os alunos escreviam pra Anne. Então isso eu achei muito fofo e muito bonitinho assim de se ver, sabe? Vou até mostrar aqui o jeito que as cartas são escritas. Tá? A edição dele é bem simples, mas é bem bonita também ao mesmo tempo.
Não sei se deu pra ver direito a parte da frente, mas é assim, ó. E a diagramação dele sem as cartas, ela é bem pequena, pra falar a verdade, mas deu super pra ler porque a história me empolga demais. Recentemente, eu li Depois do Funeral, da Agatha Christie. E esse livro aqui, ele foi simplesmente 5 estrelas. Gente, esse livro aqui ele é tão bom, porque, tipo assim, antes eu colecionava os livros da LPM Pocket da Agatha Christie, aqueles bem pequenininhos, com a folha branca, sem orelha, e eu tinha muita vontade de ler Depois do Funeral naquela edição. Só que eu nunca achava ele num preço barato, sabe? Tava sempre, sei lá, R$ 50 na Shopee, era esgotado na Amazon, e eu ficava triste porque o título me interessava demais. Eu nem sabia o que a história se tratava, só por causa do título, Depois do Funeral. Quando lançou as edições da HarperCollins e lançou esse livro, eu fiquei apaixonado porque é uma edição roxa, ele é lindo, muito lindo mesmo. Eu vou mostrar a edição agora, tá? Ele tem esse machado na capa que sempre, quando tem uma imagem, ela indica o que vai acontecer na história. Depois do Funeral, com o machado, um livro roxo, um pouquinho mais grosso do que os que eu tô acostumado a ler da Agatha. Eu precisava ler esse livro e eu decidi ler ele esse mês de abril. Aqui a gente vai conhecer um homem, eu não lembro o nome dele, Richard Albertini, e ele é encontrado morto. Ele simplesmente morre, e aí tem toda uma convocação dos parentes dele, né, pra receber a herança que ele deixou pra cada parente. Aí a irmã dele, a Cora, que ela é uma senhora, sei lá, de 50 anos, ela fala: tá, mas o Richard, ele não foi assassinado? Na reunião da família, e todo mundo fica, tipo, olhando pra ela, como assim ele foi assassinado? E aí a Cora, ela meio que se faz de desentendida e volta pra casa. Logo depois ela é encontrada morta, com 8 machadadas. Sim, ela foi esquartejada na cama onde ela tava dormindo. E aí o Poirot aparece, é um caso do Hercule Poirot, ele aparece pra desvendar esse crime, esse mistério que ninguém consegue desvendar. Por que ela morreu? Será que foi a mesma pessoa que matou ela, que matou o Richard? Será que ele realmente foi assassinado? São muitos mistérios, mas o final dele, ele é tão surpreendente, porque, cara, eu não posso falar o final dele, tá? Eu recomendo que leiam muito esse livro, que eu recomendo muito que leiam ele mesmo, porque ele é muito bom, o plot dele é um dos melhores que eu já vi na Agatha, nos livros da Agatha Christie, e é o meu favorito agora da autora, tá? Eu tenho mais outros ali na estante, não sei se tá dando pra ver, os coloridinhos. Eu pretendo ler um por mês, ou 2 por mês, né? Comprar um por mês pra minha coleção ficar completa mais rápido. Eles são bem carinhos na Amazon, mas eu acho que vale a pena pela edição e pela própria Agatha Christie, que é a minha escritora favorita de todos, né? Então eu indico muito que leiam Depois do Funeral, porque o plot dele é o melhor que eu já vi nos livros dela. Até melhor que Assassinato no Expresso do Oriente, tá? Pra falar bem a verdade. E a diagramação dele é padrão da editora HarperCollins. Agora vamos para o que eu tava com receio de ler. Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, nessa edição aqui, holográfica, de luxo, não sei muito bem dizer, tá? Por que eu tava com receio? Em Instrumentos Mortais, a gente já é apresentado ao Julius e à Emma, que são os protagonistas aqui do Artifício das Trevas. Só que eu não gostei nem um pouco deles lá naquele livro, tipo, eu não tava nem aí, eu queria saber do Jace e da Claire, e acabei não dando importância pra eles. Só que aqui eu simplesmente amei os personagens. A Emma é extremamente carismática, a gente consegue, tipo assim, entrar na cabeça dela, sabe, pelos pensamentos dela. O Julius, ele é um cavalheiro de verdade, assim, com a Emma. Eles são parabatais, vale lembrar, tá? Que parabatai é quando tu faz um pacto ali de sangue, um pacto com uma pessoa que, se tu morrer, ela vai morrer, se ela sentir dor, tu vai sentir dor. É uma coisa bem de irmandade, assim. E os dois são parabatais e são personagens incríveis, assim, do início ao fim do livro. É uma trilogia, tá? Mas do início ao fim desse, eu consegui me adentrar nos pensamentos deles, consegui sentir o que eles estavam sentindo. Aqui a gente tem um serial killer no mundo das sombras. Ele acaba assassinando vários caçadores de sombras assim em sequência. Cada um é encontrado morto de um jeito. Eles têm que recorrer, então, a outros seres, como fadas. E é lá que a gente conhece o Mark, que ele é meio que um irmão ali dos protagonistas, né? De um dos protagonistas, eu acho que é do Jules. E ele tá no reino das fadas, sendo cuidado pelo Kieran, que ele é um homem-fada, e eles são apaixonados, então a gente perdeu o Alec e o Magnus, né? Pelo menos nessa trilogia. A gente ganhou o Mark e o Kieran. Só que meio que o Mark ele tem um apego ao Kieran, porque o Kieran salvou ele de algumas situações quando ele estava no mundo das fadas. Então é uma coisa bem
apego emocional e não amor de verdade, sabe? O Kieran até sofre bastante com isso quando o Mark diz isso pra ele. Mas é um livro extremamente necessário pra Saga dos Caçadores de Sombras, eu gostei demais. A parte da luta contra os demônios mantis, que eles são demônios em forma de louva-a-Deus, é muito top. A moto voadora, que na verdade era um cavalo branco. Cara, só quem leu vai entender o que eu tô falando, tá? Mas é um livro muito bom e eu quero muito ler agora O Senhor das Sombras e a Rainha do Ar da Escuridão, que é o 2 e o 3 dessa trilogia. A capa dele é assim, muito bonita. A lombada dele é esse desenho que completa. Pra quem viu o vídeo da minha book haul de algum mês, acho que foi de março, vai ver o que eu tô falando, tá? Vai ver o box inteiro com as lombadas combinando. E a diagramação dele é assim. Agora vamos falar de um livro que eu terminei há uns 3 dias atrás. Meu Deus, os outros estão tudo caindo, peraí. Agora eu vou falar de um livro que eu terminei há uns 3 dias atrás. Que foi... Nossa, me deu até uma falta de ar só de olhar pro livro. O Iluminado, do mestre do horror Stephen King. É outro livro que eu acho que ninguém desconhece, né? Todo mundo conhece o Iluminado. Aqui a gente vai ter o Jack Torrance, a Wendy Torrance e o Danny Torrance, que eles vão se mudar para esse hotel, o Overlook. Que é um hotel ali onde coisas bizarras aconteceram desde a época de criação dele. Vários assassinatos rolaram por ali, mas o que é um assassinato, né? Para um escritor de romance policial, que é o Jack. Não sei se ele é romance policial mesmo que ele escreve, mas o que é assassinato para um escritor que já leu diversos livros? Então eles vão ser zeladores durante 5 meses no hotel. E começa a acontecer uma nevasca em meio a esses 5 meses. Eles não conseguem ter contato com ninguém de fora. Porém, o hotel, ele é diabólico. O vilão do livro é o Hotel Overlook, porque ele começa a mexer com a cabeça do Jack, começa a mexer com o Danny, que é um iluminado, inclusive o iluminado é o próprio Danny, tá? Ele consegue ver pessoas mortas, então ele vê as pessoas que foram assassinadas no hotel, ele vê criaturas que se mexem, ele vê plantas que viram animais, é uma coisa muito doida e muito louca, assim, o Stephen King, ele realmente é meio perturbado, eu acho. Mas esse livro aqui, ele é muito bom, eu dei 4 estrelas e meia, por quê? Porque o King, ele constrói muito, tipo assim, uma montanha gigantesca pra gente saber o clímax da história, mas quando chega no clímax, são acho que umas 100 páginas só. O livro tem quase 500 páginas. Ele tem 464 páginas, e eu acho que da página 360 até a 460 é que acontecem as coisas, sendo que ele construiu 300 páginas todo o ambiente de terror para acontecer só em 100 páginas. Eu senti falta de mais terror, sabe? Senti falta de uma coisa mais assim, ação. Não que esse livro não tenha, ele tem muita ação, tem sim, mas eu achei que foi pouco, porque eu tava esperando muito mais, porque as pessoas amam esse livro, tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que amam. A minha amiga, ela me indicou pra ler esse livro aqui e eu resolvi ler. E 4 estrelas e meia, mas quase foi um 5, só porque não foi esse terror assim muito elevado, que eu tava esperando bem mais. Mas de qualquer jeito, é um livro ótimo, incrível. Eu tô com um projeto de ler o livro Sob a Redoma do Stephen King, que tem 920 páginas no mês de maio. Então se prepare porque vem aí, eu tenho certeza que eu vou ler. Eu vou cumprir essa meta de ler esse livro, que eu tô na minha estante com ele abandonado tanto tempo. E eu vou ler ele no mês de maio, no mês 5, tá? Bom, gente, o vídeo foi isso. São 7 livros, eu contei de novo, eu tinha falado 8 no início, mas são 7 mesmo, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, para mais pessoas verem o meu vídeo, né? O nosso vídeo. E mais pessoas entrarem no mundo literário, que pode salvar elas de uma vida triste, como era a minha antes de conhecer os livros, ou até para se divertir mesmo, tá? O próximo vídeo vai ser a TBR do mês de maio. E um deles é um livro nacional que eu quero muito ler, tô muito ansioso, tô me segurando demais pra ler, mas eu vou me segurar até o mês de maio começar. É isso, gente, então, até a próxima.